Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula nesse curso gratuito de francês, pronúncia e vocabulário. Nessa aula a gente vai fazer um intensivão, então, de francês para intercâmbio. Então, se você, para coisas essenciais, se você for chegar em um país francófono e etc. Então, primeira coisa, chegada e apresentação. Vamos começar falando, por exemplo, eu venho do Brasil. Isso é bem legal, porque você vai se apresentar, você fala de qual país você veio, ou a pessoa vai perguntar de onde você veio. É Je viens du Brésil. Je viens du Brésil. Então, eu venho do Brasil. Je viens du Brésil. Em seguida, sou estudante de intercâmbio. Então, você vai falar je suis, eu sou. Je suis étudiant. Ou se você for menina, tem que botar o E no final. Então fica étudiante, tá? Então, se você for homem, você vai falar étudiant e não vai pronunciar esse T no finalzinho. Je suis étudiant. E se você for mulher, você vai colocar o T e o E no finalzinho. Então, vai ficar étudiante. Je suis étudiante en échange. Échange é uma palavra que se usa no lugar de intercâmbio. Porque intercâmbio não tem uma tradução em intercâmbio. Então, a gente vai usar échange, que é o equivalente, né? Mas échange significa troca. Então, se você falar, vamos échanger alguma coisa, vamos trocar essa coisa, ou, quero échanger o dinheiro, né? Eu quero trocar o meu dinheiro. Então, échange é troca. Então, quando você fala que você está em um intercâmbio, você fala je suis en échange, ou je suis étudiant en échange. Eu sou estudante de intercâmbio, tá? Para simplificar, porque às vezes o intercâmbio só, né? Só esse échange é muito básico. Você vai estar falando, eu tô fazendo um intercâmbio. Não se sabe se você veio estudando, se você veio com um intercâmbio de línguas, um intercâmbio cultural, etc. Então, às vezes é legal colocar uma palavrinha na frente desse échange para falar. Então, quando eu vim como au pair, por exemplo, eu falava je suis étudiante en échange culturel, ou se você não colocar o étudiante, né, porque o estudante a gente já tem na frase. Então, digamos que você não coloque e você só fale je suis en échange, eu estou em intercâmbio, estou de intercâmbio, você pode colocar um cultural depois. Você pode falar, estou em um intercâmbio cultural. Je suis en échange culturel. Então, várias maneiras aí para você falar que você está em intercâmbio, mas a palavra, né, usada vai ser o échange, que é troca. Em seguida, nós temos a minha primeira vez na França, ou no exterior. Então, c'est ma première fois en France. C'est ma première fois en France. Então, é a minha primeira vez. Première fois. En France. É a minha primeira vez na França, ou então no estrangeiro, que seria, né, no exterior. C'est ma première fois à l'étranger. À l'étranger. Então, é a minha primeira vez no estrangeiro, né, no exterior. E aí, que é muito comum, vai ficar por quanto tempo? Vou ficar aqui por 6 meses, por exemplo. Je reste ici pour 6 mois. Pour 6 mois. Je reste ici pour 6 mois. Então, je reste eu vou ficar, né, aqui. Rester, ficar. Je reste ici, aqui, pour 6 mois. 6 mois. 6 meses. Lembrando que o 6 a gente não vai pronunciar esse X, tá? Não é 6 mois, não. É 6 mois. Então, sim, eu sei que no início, se você estiver praticando francês, tem muita coisa que dá vontade de pronunciar. É normal, a gente tem vontade de pronunciar, porque a gente vem de uma língua, né, o português, onde a gente pronuncia tudo, então normal. Só que no francês não vai ser assim, tá? Então, a gente não vai pronunciar esse Y, esse X do 6. Então, a gente não vai falar six,
ou sis. Não, a gente vai falar se, tá? Como se fosse se eu fosse, se. É esse se que a gente vai usar. Então, para saber que é 6 meses, a gente tem que pôr a palavra meses depois. Ou se for 6 anos, a gente vai botar a palavra anos depois. Lembrando que o X, né, ele é uma consoante. Então, se a próxima palavra começar com uma vogal, a gente faz a liaison. Não pode esquecer disso na pronúncia. Então, 6 meses, o meses começa por M. Então, eu não vou pronunciar o X do 6, entendeu? Então, moi. Moi. Mas se eu falar 6 anos, o anos começa por A, uma vogal. Então, o X eu vou pronunciar fazendo essa ligação com o A, entendeu? Então, vai ficar 6 ans. 6 ans. Então, é um som ali de Z. Eu já expliquei isso em outras aulas, mas eu gosto bastante de reforçar para reforçar mesmo a pronúncia de vocês, principalmente se você já está chegando aqui nessa aula, 35, então você já tem aí alguma base do francês e para você não continuar praticando a sua pronúncia de forma incorreta. Então, a regrinha básica é essa, né? Se a próxima palavra começar com A, aí a gente vai pronunciar vai pronunciar esse S, por exemplo, para poder fazer essa liaison, né? Essa ligação entre uma palavra e outra. Eu gosto de falar que é como se fosse no português. Se você vai falar, por exemplo, as amigas, você não faz essa pausa, as amigas. Você vai falar as amigas. Então, esse S, né, do as, ele meio que ligou com o A do depois, né? E virou um Z. As amigas, as amigas. Isso é a fluidez da língua. Quando você fala, as minhas amigas, você percebe que esse tem um som de Z ali, né? De um Z que não tem. Então, em francês é a mesma coisa, só a diferença é que se não for uma vogal, na maior parte das palavras a gente não vai pronunciar a última letra, que seja um S, que seja um X, etc. A gente não vai pronunciar. Então, je reste ici pour 6 mois. Ou 6 ans. 6 mois, 6 meses, 6 ans, 6 anos. Claro que você não vai fazer um intercâmbio de 6 anos, né? Era só pelo contexto. E depois a gente pode falar, por exemplo, eu estou um pouco nervoso, né? Mas estou feliz de estar aqui. Então, por exemplo, estou meio nervoso. A gente pode usar a palavra nerveux, mas em francês a palavra nerveux vai ser mais se você estiver nervoso no sentido de bravo, tá? Então, atenção. Se você quiser falar que você está nervoso no sentido que a gente usa em português, de meio ansioso, estressado, aí a melhor palavra para você usar é stressé. Stressé, tá? Porque o stressé em francês não significa que você está bravo, significa que você está ansioso, que você está, entendeu? Tipo assim, meio nervoso. Então, você pode falar je suis un peu nerveux, mas, né, vai ser mais no contexto de bravo, enfim. E je suis un peu stressé. Aí sim, você está falando que você está um pouco nervoso, estressado, um pouco ansioso, etc. Um pouco com vergonha, sabe? Essa sensação de não sei muito bem, estou um pouco nervoso. Então, je suis stressé. Je suis stressé. E aí você pode adicionar mas eu estou contente de estar aqui. Então, por exemplo, je suis un peu stressé, mais content d'être ici. Estou um pouco estressado, né? Um pouco nervoso, mas estou contente de estar aqui. Je suis un peu stressé, mais content d'être là. Mais é o nosso mais, tá? Mais content d'être là. Mais contente de estar aqui. Ok, então essa foi chegada e apresentação. Em seguida temos na escola, né, ou na universidade. Então a gente tem um vocabulário aqui, se você for falar, por exemplo, sala de aula, une salle de classe, porque aula a gente vai falar classe ou curso. Na verdade, assim, a palavra cours, em francês, ela seria curso, tá? Cours, mas ela é muitas vezes usada como a palavra aula. Então, você pode falar, eu tenho aula hoje, você pode falar, eu tenho classe hoje. Eu tenho classe, mas o que vai ser mais usado é cours,
que é curso, tá? No sentido de aula. Então, por exemplo, hoje à noite eu não posso sair com você porque eu tenho aula. Ce soir, je peux pas sortir parce que j'ai cours. Eu tenho curso, entendeu? Então, é isso. A palavra aula, né? Ela é um pouco... você pode usar classe ou cours, tá? Então, une salle de classe, uma sala de aula. Ou também pode-se dizer um auditório, né? Ou seria um anfiteatro. Em francês, a gente vai usar un amphithéâtre. Un amphithéâtre. Em seguida, nós temos o horário das aulas. Qual que será o horário das aulas? É un emploi du temps. O emploi du temps é tipo uma expressão em francês para dizer como você vai usar o seu tempo. Então, temps é tempo. Emploi é o modo, né, de... não tem uma tradução literal, então é um pouco difícil de explicar, mas é como se fosse o emprego do tempo, vamos colocar assim. Então, o que você faz com aquele tempo. E a gente usa esse conjunto de palavras para usar como o horário das aulas que você vai fazer na universidade, enfim. Então, un emploi du temps, que seria o emprego do tempo, é o horário das suas aulas, né? Como o seu tempo será ocupado. Em seguida, nós temos um professor, que em francês vai ser un professeur, ou un prof, que é mais comum, porque ninguém vai falar professeur, s'il vous plaît. Professeur é meio tipo... não sei como explicar, um pouco formal. Então, o mais usado vai ser prof. E, se não, você também pode dizer que ele é um enseignant, que é um ensinador, seria, sabe? Um ensinador mesmo, né? Não sei se existe essa palavra em português, mas é isso que significa enseignant. Seria um ensinador, seria o equivalente a isso, mas né, quer dizer professor. Então, un prof ou un enseignant. Se for uma professora, une enseignante. Um prof, você pode continuar falando prof, para homem e mulher, né? Mas se você falar a palavra inteira professeur, mulher ou homem, você vai usar a palavra professeur, tá? Não tem equivalente feminino. E isso, enfim, eu acho que vocês podem ver nas aulas de profissões, mas muitas profissões não têm o equivalente feminino. Significa que se você for, por exemplo, no médico, se você quiser falar médecin ou doutor, que seria docteur, não tem equivalente feminino. Então, é un docteur, e é isso, un docteur. No masculino, um doutor, você também vai usar para se referir a uma mulher. Então, é bem importante saber isso, porque senão você pode acabar uma confusão. Eu já fiz várias vezes. Vai ver o doutor está te esperando. Le docteur vous attend na sala. Aí você vai, e aí você chega uma mulher, e você fica, não era o doutor que estava me esperando? Não, é porque a palavra o doutor é usado para homem e mulher. E prof é a mesma coisa, le professeur. Enfim, e aí a palavra enseignante, que seria o ensinador, aí sim você pode usar o feminino, né? Une enseignante. E é isso. Em seguida, nós temos a palavra matéria, né? A matéria da aula. Então, a gente tem une matière. Une matière. Ou a aula em si, como eu falei antes, que é un cours. Un cours. Em seguida, nós temos o anotar. Como que é que você fala? Anotar. Anota pra mim, que eu vou ver depois. Anota. Ou, eu vou anotar. Então, a gente usa em francês prendre des notes. Prendre des notes é pegar, né? Tomar nota. Tá? Então, a palavra anotar não é um verbo em francês, igual é em português. Então, a gente tem que usar o prendre na frente, né? Que é o tomar. Então, você fala, você não fala, vou anotar. Você fala, vou tomar nota. Vou tomar nota. Então, prendre des notes. Você pode falar, je vais prendre des notes. Ou, se você for perguntar para alguém, tu peux prendre des notes. Você pode tomar nota. Né? Você pode tomar nota para eu poder pegar depois com você. Então, anotar, prendre des notes, tá? Tomar nota.
Em seguida, temos fazer uma prova. Então, prova em francês é examen. Examen, que seria, eu acho que o nosso equivalente ao exame, tá? Examen. Então, a gente usa essa palavra examen em francês para a palavra prova e para a palavra exame, se você for fazer um exame no médico, tá? Então, é a mesma palavra, examen. Então, se a gente falar, vou ter uma prova, vou fazer uma prova, passer un examen, que seria passar um exame, e aí você está falando de uma prova, fazer uma prova. E aí, se você for fazer um exame no médico, aí você não vai falar passer, você não vai usar o verbo passar um exame, você vai usar a palavra fazer um exame. Então, seria faire un examen. Então, faire un examen, normalmente, é usado, né, para quando você vai no seu médico fazer um exame, aí você fala fazer um exame, faire un examen. Mas para a escola, normalmente, você fala passer un examen. Mas examen, como eu disse, serve para os dois. Então, toma cuidado, né, na construção da frase para não ficar com duplo sentido. E aí, em seguida, nós temos o passar num teste, que seria réussir un test. Réussir un test. Né, que seria réussir é conseguir. Réussir un test. Réussir um teste, né? Conseguir passar nesse teste, nessa prova. Então, um exemplo de frase: J'ai cours de sociologie demain matin dans la salle B203. Então, juntei alguns elementos. Eu tenho aula de sociologia amanhã de manhã na sala B203, tá? Então, vou repetir. J'ai cours de sociologie demain matin dans la salle B203. La salle B203. B203. Perfeito. Inclusive, vamos para o próximo. Na casa da família ou na residência estudantil. A gente tem um quarto, que é une chambre, e o que é mais comum é uma repartição ali, né? Uma república. Eles chamam de colocação. Não sei se essa palavra se usa em português, mas a colocação é quando você aluga, sei lá, uma casa e aí você aluga o quarto, né, nessa casa, e nos outros quartos tem outros estudantes. Cada estudante pegou um quarto e aí vocês vivem nessa república ali, né? Nessa colocação que eles chamam, porque não é uma república realmente, é um apartamento qualquer. Isso é muito comum na França, um apartamento qualquer, que qualquer pessoa moraria com a sua família. Vocês alugam com esse grupo de pessoas que você não conhece, cada um fica com um quarto, e aí nas áreas comuns, né, na sala, na cozinha, vocês vão dividindo aí como vocês preferem. Não tem alguma governanta, sei lá, que vai vir organizar para vocês, igual talvez seria numa república. Numa coloque é realmente vocês, como um grupo de amigos, alugaram uma casa e vão tomar conta dessa casa juntos e dividir as tarefas, etc. Então, eles chamam isso de colocation, que é mais comum dizer coloque. Então, une chambre dans la coloc, um quarto na colocação. E aí é bem comum alguém perguntar para você, né, se você é estudante, falar, você tá em coloc? Tu es en coloc? Tu es en coloc? Você está morando assim, né? Dividindo a casa com outras pessoas. É isso, coloque. E se você não estiver em coloque, o que é mais comum é que você tenha pego uma kitnet. E aí, kitnet, em francês, a gente vai usar a palavra estúdio, tá? Então, o estúdio é o mesmo conceito que uma kitnet. É um lugar onde não tem divisão, né? Então, você tá num espaço ali de alguns metros, e aí um quarto meio que tem uma cozinha, e aí tem um banheirinho e nananã, mas é assim, tudo meio sem divisão, né? Às vezes tem sala, mas não tem também divisão com a cozinha nem com o quarto, é tudo junto. E aí a gente chama isso de estúdio. Então, se alguém perguntar, tu es en coloc? E você não tiver, você vai falar, não, je suis en studio. Eu estou num estúdio, estou morando sozinho. Tá, em seguida, a gente pode falar, por exemplo, divido a cozinha com outros estudantes. Je partage la cuisine avec d'autres étudiants. Je partage la cuisine avec d'autres étudiants. Então, divido a cozinha com outros estudantes. Você pode perguntar onde é o banheiro, onde fica o banheiro.
Où sont les toilettes? Essa pergunta é bom você saber que, né, pode ser usada em qualquer lugar. Já ensinei ela, inclusive, em outras aulas, mas é sempre bom saber. Où sont les toilettes? Em seguida, posso usar a máquina de lavar? Então, est-ce que je peux utiliser la machine à laver? Então, máquina de lavar, machine à laver. Est-ce que je peux utiliser la machine à laver? Perfeito. E respeito às regras. Então, eu respeito as regras seria je suis respectueux des règles. Je suis respectueux des règles. Ou je respecte les règles. Je respecte les règles. Aí, em seguida, temos o para pedir ajuda ou esclarecer algumas dúvidas. Por exemplo, posso fazer uma pergunta? Je peux poser une question? Je peux poser une question? Então, é legal, né? Se você tá ali interrompendo a explicação de alguém ou alguma coisa assim, aí você fala, je peux poser une question? Em seguida, não entendi. Pode repetir? Je n'ai pas compris. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Je n'ai pas compris. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Em seguida, como se diz em francês? Então, essa construção é bem importante, porque aí quando você não lembrar o nome de uma palavra, você pode fazer essa construção e aí no lugar desse você faz, sei lá, o gesto. Então, você quer, por exemplo, procurar tesoura. Você não sabe como se fala tesoura. Aí você vai falar, como se diz... E aí você faz o gesto com os dois dedinhos, assim, sabe? No formato de tesoura. Como se diz em francês? Fazendo esse gesto da tesoura. Aí alguém vai falar, ciseau. Aí você fala, pode me emprestar o ciseau? Então, é assim. Então, como a gente faz essa construção? Como se diz nanana em francês? Comment on dit en français? Comment on dit en français? Ou comment on dit... Você não precisa fazer esse é só pra vocês entenderem, né? Que aqui eu estou num vocal. Mas você pode falar comment on dit ça en français? Por exemplo. Então, ça é isso. Então, digamos que você queira apontar alguma coisa. Então, você vai falar, você pegou, sei lá, um controle remoto, e aí você fala, comment on dit ça en français? Como a gente fala isso em francês? Mostrando pro controle remoto, né? Eles vão falar télécommande. Télécommande. É isso. Então, comment on dit nanana en français? Perfeito para você aprender a ficar perguntando as coisas em francês, que isso ajuda muito a élargir, né? Não tenho a palavra em português. Élargir le vocabulaire, que é expandir. Élargir le vocabulaire. Daí, em seguida, preciso entregar este trabalho hoje? Este trabalho, essa lição de casa, etc. Então, est-ce que je dois rendre ce devoir aujourd'hui? Donc, duas coisas importantes. Devoir, que é literalmente a palavra dever, tá? E aí a gente usa devoir como dever de casa. Então, devoir, nessa construção de frase, é um trabalho, né? Uma lição de casa. E rendre, que é também uma palavrinha importante nessa frase, porque rendre significa render. Mas a gente usa nesse caso quando eu tenho que render alguma coisa para alguém. Eu tenho que entregar esse negócio para essa pessoa. Então, est-ce que je dois rendre ce devoir aujourd'hui? Então, será que eu tenho que entregar essa lição de casa hoje? É isso. E aí temos você pode me ajudar com essa palavra? Vous pouvez m'aider avec ce mot? Vous pouvez m'aider avec ce mot, s'il vous plaît? Então, mot é palavra, tá? M'aider, me ajudar. Vous pouvez m'aider avec ce mot? Com esta palavra? Tá? Então é isso. E aí vamos para o nosso último bloco aqui, adaptação em vida cotidiana. Então, por exemplo, estou me adaptando aos poucos. Je m'adapte peu à peu.
Je m'adapte. Essa palavrinha é um pouco difícil porque a gente tem um P que é mudo e em seguida a gente tem um T que também vai ser meio mudo. Então, adapte, adapte. Je m'adapte peu à peu, pouco a pouco, peu à peu. Je m'adapte peu à peu. Eu estou me adaptando aos poucos. Seria pouco a pouco, né? Mas... E aí temos o é diferente de onde eu moro, mas estou gostando. C'est différent de chez moi, mais j'aime bien. Então, lembra que a gente estudou o chez moi, chez toi, chez le médecin? Então, o chez a gente usa quando a gente vai falar de um lugar, meio que de falar de um lugar que pertence a alguém. Então, se eu estou falando da minha casa onde eu moro no Brasil, eu vou falar de chez moi. Chez moi. Também você pode falar no Brasil, né? Se você quiser. C'est différent du Brésil. Mais j'aime bien. É diferente do Brasil, mas eu estou gostando. Então, c'est différent de chez moi. C'est différent de chez moi. Mais j'aime bien. Mais j'aime bien. Ou c'est différent du Brésil. Mais j'aime bien. J'aime bien. Perfeito. Estou descobrindo a cultura, os hábitos, a culinária. Então, je découvre la culture, les habitudes, la cuisine. Je découvre, estou descobrindo. Je découvre. Eles usam muito essa palavra descobrindo para dizer que você está conhecendo, que você está explorando. Então, je découvre la culture, a cultura, les habitudes, os hábitos, e a culinária seria la cuisine. E sim, a palavra cuisine é cozinha em francês, mas eles usam a palavra cozinha para falar culinária. Então, quando você vai elogiar a culinária de um país, você usa cuisine. Então, se você falar, por exemplo, eu prefiro a culinária brasileira, você vai falar je préfère la cuisine brésilienne. Eu prefiro a cozinha brasileira. É assim que eles dizem. Então, je découvre la culture, les habitudes, la cuisine, etc. E etc. Aí temos o às vezes fico com saudade de casa. Parfois, j'ai le mal du pays. É uma maneira, né, de dizer, porque eles não têm a palavra saudade, óbvio. Só tem essa palavra em português. Então, eles vão dizer, eu estou com o mal do país, que seria uma forma de dizer que eu estou com essa sensação de que eu sinto falta de casa. Parfois, às vezes, parfois, j'ai le mal du pays. Eu estou com o mal do país, né? Seria essa sensação de falta de casa. Mas também você pode usar o que é literal, falta da casa, né? Sentindo falta, que é o ça me manque. Então, você pode falar, parfois, le Brésil me manque. Le Brésil me manque. Então, o Brasil está me fazendo falta, né? Seria isso. Parfois, le Brésil me manque. Parfois, ma famille me manque. Às vezes, a minha família me faz falta. E é isso. E aí, a última frase é tento fazer amigos e falar francês o máximo possível. Né? Estou tentando fazer amigos e falar francês o máximo possível. J'essaye é tentar. J'essaye de faire des amis et de parler français autant que possible. J'essaye de faire des amis. Eu estou tentando fazer amigos. J'essaye de faire des amis. Et de parler français autant que possible. E de falar francês o máximo possível. Então, autant que possible não seria o tradução para máximo, né? Mas quando a gente diz autant que possible, significa que é o quanto é possível, sabe? Tipo assim, o máximo daquela possibilidade. Então, assim, é isso. Esse intensivão foi pensado aí para você dos primeiros dias do intercâmbio, continuar repetindo essas frases, escutar com frequência, não ter medo de errar, não precisar se atropelar muito. Se você falar devagar, vai ser melhor às vezes, até a pessoa vai te entender melhor. E assim, com o tempo, tudo vai ficando mais natural. É isso. Bonne chance dans cette belle aventure.
Até à la prochaine!